2024 chegou e com ele uma série de novidades no preenchimento do formulário do Aire. Se você tem dúvidas a respeito disso, quer entender tudo aquilo que eu falei na minha série de 4 vídeos sobre o Aire, com detalhes atualizados, o vídeo para você assistir é esse aqui. Sempre lembrando que os demais estão mais completos, mas aqui vem bastante resumido. Quando você vai ver isso? Logo depois dela, a de sempre, a vinheta. Muito bem, pessoal, vamos começar aqui então. Vocês podem observar que eu pré-gravei a tela e agora nós vamos fazer as duas etapas que eu já fiz em 4 vídeos em um único vídeo resumido. A primeira delas, a parte em que você se registra no FastEat pela primeira vez, a parte que você vai abrir o seu cadastro para depois de ativado esse cadastro, depois que você criar esse usuário, você poder numa outra sessão diferente dessa, efetivamente fazer o seu requerimento de inscrição no Aire. Vamos seguir. É só clicar ali em Registrazione e você já vai para a tela apropriada para começar a fazer o seu registro ou, no caso, o seu cadastro. Vamos seguir. Tela de Registrazione pronta. O que vocês têm que fazer? Colocar um e-mail que você usa sempre, um e-mail bom, vamos dizer assim. Marcar as duas casinhas. Logo ali embaixo, a casinha do CAPTCHA, para dizer que você não é um robô. Uma vez ela ativada, logo embaixo vai ter uma tela para prosseguir. Uma tecla para prosseguir. Marcou? Já levou para outra tela, né? Em que a gente vai começar a preencher os nossos dados cadastrais. Que são, como você pode ver ali. Ele coloca uma mensagem de sistema, a minha está em italiano, mas eu traduzo para vocês, provavelmente virá em português se vocês usarem o site na versão em português. O e-mail inserido não consta presente nos nossos sistemas, ou seja, é importante que você abra um usuário que não exista, com um e-mail que ainda não tenha sido cadastrado. Esse e-mail tem que ser totalmente novo, porque só assim vem essa mensagem e o sistema permite você continuar. Então, convida-se dessa forma que você proceda com o registro de um novo usuário. A primeira das coisas, portanto, o e-mail que você jogou lá na primeira tela já vai estar aqui até travado, inclusive, né? Vai estar com essa cor mais acinzentada. Depois você tem que repetir esse endereço de e-mail, adotar um username, que pode ser alternativo ao e-mail quando você entra no sistema. Você pode entrar ou com o e-mail ou com esse username que você criar. E você vai colocar a senha da sua preferência em 2 casinhas na sequência aí. A próxima tela vai mostrar isso. Olha lá. Eu já estava até mesmo colocando continuar aí no prosseguimento do vídeo, mas você pode observar que eu coloquei o username, a password uma vez, a password a segunda vez, dá para você apertar no olhinho ali para ver se você colocou idênticas, coloca no continuar, seguiu. Nós vamos alimentar com os dados nome, sobrenome, sexo. O sexo vai ser o masculino ou feminino. Vamos seguir. Vai preencher também com a data do seu nascimento. Tem as casas aí próprias com número de dias, meses, etc e tal. O seu país de nascimento, nazione di nascita, ok? Você vai escrever ali BRA e já vai aparecer vários países com B, dentre eles o Brasília. Então tem lá a data de nascita, já está preenchida nesse meu caso aqui. A nazione di nascita vai ser Brasília, luogo di nascita vai ser a cidade em que você nasceu, e a nazione di residenza estera é o país em que você reside, no exterior, ou seja, no exterior em relação à Itália. Ou seja, você também reside aqui no Brasil. A maioria das pessoas que assistem meus vídeos residem aqui no Brasil. Então a nazione di residenza estera é Brasil. Città di residenza estera também, a cidade em que você reside atualmente. A cidade de nascimento da pessoa, olha que interessante. Vocês viram ali que quando você começa a digitar o nome da cidade, da sua cidade brasileira, o sistema já vai te dando sugestões de nomes de cidades aqui no Brasil.
É só você rolar nessa barra de rolagem até encontrar a sua cidade, porque ele já vai fazer o preenchimento automático. De novo a questão da cidade. Agora você vai inserir o seu telefone. Brasil é sempre o 55. Aquilo como eu prometi para vocês. Nesse caso aqui, pela primeira vez eu fiz o favor de não ser bairrista, como alguns vêm me acusando, e fiz um registro no Rio de Janeiro para vocês verem que é a mesma coisa no Rio de Janeiro do que é em São Paulo, que eu sempre faço alguma coisa para vocês focada em São Paulo, porque é aqui que é a minha base territorial. No caso dessa pessoa aí para quem eu fiz a ficha, ela residia no Rio de Janeiro, então você vai ver que nós vamos vincular esse cadastro no FastIT ao consulado do Rio de Janeiro e não ao de São Paulo. Preenchemos, portanto, com o prefixo telefônico internacional do Brasil ali na frente, né? Brasile più cinque cinque, Brasil mais 55, o próprio sistema vai te oferecer. Aqui você vai colocar o código de área e onde está telefone ali o número propriamente dito. Demos o continuar, fomos para a tela seguinte. E você já está formalmente registrado. Vai aparecer essa tela e diz o seguinte aqui, a mensagem em italiano. O registro no portal foi levado a bom termo, ou seja, foi levado a termo, você concluiu. Brevemente você vai receber um e-mail com as indicações necessárias para ativação do seu usuário e para a utilização do portal FastIT. Ele inclusive coloca aqui, isso que você acabou de fazer, se atenciona é isso. Não equivale à sua inscrição no AIRE, certo? Na verdade, você só fez um cadastro para poder acessar o FastIT, para aí você trabalhar a sua prática de inscrição no AIRE. Esse reepílogo que aparece logo embaixo, eu não vou avançar muito a tela para proteger a intimidade aqui do meu cliente, vai ser um resumo de todos esses dados, esses poucos dados que você colocou a seu respeito aí. Então, começando por nome, sobrenome e assim por diante, todos aqueles itens que a gente viu até agora há pouquinho. Então, o registro em si terminou. O que nós vamos precisar fazer agora é ativar o usuário. Para isso, você vai no e-mail que você cadastrou aqui, no FastIT, e você vai observar que lá na sua caixa de e-mail, desse e-mail cadastrado, vai chegar um e-mail e uma mensagem, e nessa mensagem tem um link que é para você clicar e ativar o seu usuário. Quando você clicar nesse link dentro da caixa do seu e-mail, ele vai te levar para essa página que vem na sequência aqui. Só uma observação bastante importante, olha lá, ele já reconheceu, depois de tudo aquilo que você fez, teu e-mail, username, tem lá, Consolato di Competenza, Consolato Generale d'Italia, Rio de Janeiro. Por quê? Porque eu coloquei um endereço do Rio de Janeiro, coloquei que a cidade de residência no exterior é o Rio de Janeiro. Então, a partir de agora, todo esse FastIT está sendo feito em cima da competência do consulado do Rio, neste caso. Poderia ser de qualquer um dos outros aí do país, tá? Aqui no site não haverá mais nada para fazer, a gente tem que colocar tornare alla home, por quê? Vai ficar aí para você fazer o login. Mas antes a gente tem a ativação de usuário, que é feita como eu falei agora há pouco. Vai lá no seu e-mail, encontra o e-mail que chegou do FastIT, acha o link, clica no link, que vai te levar a uma outra página do FastIT, que é essa página que vai te informar que o seu usuário está ativo. Aqui em italiano está ativação de usuário, serviços consulares à distância, ativação de usuário, bem-vindo fulano de tal, o seu usuário foi ativado. E aí ele coloca aí embaixo, clicar aqui para iniciar a utilizar os serviços consulares. Não precisa clicar aqui, pode fechar essa janela, voltar lá na sua janela principal, onde está o FastIT, e aí fazer o login. Legal, terminamos então a parte do registro do usuário. Agora a gente vai passar propriamente dito para fazer o primeiro acesso no FastIT, uma vez que já somos usuários cadastrados, e fazendo esse acesso, dar início a todo o processo de inscrição no AIRE. E esse processo ele começa com o preenchimento de um cadastro online, o preenchimento de um formulário online. Em italiano a gente chama esse formulário de módulo. Ok? Então ele é um módulo de richiesta di iscrizione all'AIRE, um formulário de pedido de inscrição no AIRE. Você vai formalizar o seu pedido de inscrição no AIRE ao consulado. Vamos colocar lá o username e aliás, o e-mail principal que você colocou, a sua senha. Clicar em entrar, em logar. Logamos, ele vai te dar essa primeira página.
Dentre os itens que você tem que prestar atenção é aquele ali, ó. Tem o bem-vindo logo ali, Consulado Geral da Itália, que no caso, no Rio de Janeiro, que no caso aqui é Rio. Tá falando que o usuário está ativado. E o primeiro item que tem lá, ó, iscrizione all'AIRE. Per richiedere l'iscrizione all'anagrafe di italiani residenti all'estero, utilizzare il link seguente. Ou seja, já tem o link aqui bonitinho para vocês clicarem, ó. Richiesta di iscrizione all'anagrafe degli italiani all'estero. Resumo da ópera. Clicou aqui, você vai começar a formalizar o seu requerimento. Perfeito? Então, cliquem aqui e vamos à primeira página do requerimento propriamente dito. O sistema vai apresentar uma série de... essa tela com uma série de instruções sobre o que é o AIRE, o que você vai ter que anexar aqui na sequência, que são todas coisas que eu expliquei nos meus outros vídeos e que aqui a gente está fazendo de forma reduzida. O importante aqui, chegou a rolar a tela lá para baixo, apertar Richiedere il servizio, ou seja, requerer o serviço. Ele vai abrir. Então, a primeira coisa que ele faz é uma observação de que seu usuário está associado à sede de determinado consulado, no meu caso aqui do Rio de Janeiro. Ok? Simplesmente prosseguir. Ele vai abrir a seção anagráfica logo aqui embaixo. Já parte dos dados estão preenchidos porque vem do seu registro no FastIT, do seu cadastro no FastIT. Olha lá. Olha lá. Nome, lugar de nascimento já vai estar preenchido. Cidade local de residência Rio de Janeiro já está preenchido. País de residência já está ok. Vai aparecer claramente, porque você já declarou lá atrás, que você tem cidadania italiana. Uma daquelas duas casinhas que você marcou quando fez o registro, formalizou o registro no FastIT, é justamente que você se declarava cidadão italiano. Então já está lá, cidadania sua é italiana. Você vai ainda acrescentar o número do seu telefone. Aliás, perdão, ele já estava inserido da outra ocasião, lá quando você fez o registro. Ele confirma mais uma vez aí embaixo o seu consulado de competência, que é o consulado do Rio. Você clica em continuar. Agora você vai inserir os chamados dados anagráficos, tá? Sempre que tiver o asterisco, isso significa que os dados são obrigatórios. Se eu fosse você, eu preenchia todos os dados possíveis. E aí você vai preencher com os dados anagráficos. O primeiro deles é o seu estado civil. Aqui no caso dessa pessoa eu coloquei casado. Na sequência, você vai indicar o país em que você se casou. A maioria das pessoas aqui foi Brasil. A cidade do seu casamento, logo aqui, logo de matrimônio, união unitível ou da sua união estável. Então, você vai colocar aqui a cidade do seu casamento ou da sua união estável. E a data em que esse vínculo esponsalício, digamos, esse vínculo afetivo aconteceu. Seja o casamento formal, seja a união estável. Você vai colocar aqui direitinho a data. E aí surge aquele primeiro ponto de perguntas que me fazem, né? A questão de comune di iscrizione elettorale, ou em português até comune de inscrição eleitoral. Que comune é esse? Se você residisse na Itália, o seu comune de inscrição eleitoral seria não outro do que aquele em que você está com as suas transcrições de registro civil feitas. Então, o comune de inscrição eleitoral é o comune do seu antepassado na Itália, que é também, por coincidência, aliás, não à toa, né? O comune em que foram transcritos as suas certidões de nascimento e casamento, se casado você for. Logo depois de colocar, quando você vai tentar preencher essa casela aqui, o que vai acontecer? O sistema já vai alimentar, você coloca lá, sei lá, a primeira letra C, ele vai mostrando comunes com a letra C, italianos. Você busca aquele comune que é exatamente onde estão as suas certidões de registro civil italianas. Ok? Na sequência, você deve colocar o nome e o sobrenome do seu pai, pela ordem mesmo, nome e sobrenome, do jeito aí, não precisa fazer aquela inversão de sobrenome antes de nome. E também o nome e sobrenome da sua mãe, mas é muito importante. Aqui, não sei se vocês vão ver, porque tem a barra do pause que eu dei, né? Mas está lá, ó, da núbile, quer dizer, é o nome e sobrenome da sua mãe de solteira. Ok, preenchemos os nomes do seu comune eleitoral, como eu já falei, os nomes dos pais, do seu pai e da sua mãe, no caso, o nome da sua mãe de solteira. Ele vai para essa parte escrita recapite, ou seja, dados de endereço. Tá? Então, a cidade de residência no exterior já está aí claramente, Rio de Janeiro nesse caso, que a gente fez o pré-preenchimento lá. Agora é onde você vai declinar o seu endereço. O e-mail principal, ele já aparece aí colocado direitinho, não vai mudar nada, tá ok?
E aí ele vai dar uma chance para você escrever, se quiser, um e-mail secundário para receber mensagens. Você preenche com aquele que você entender necessário. E também um segundo número de telefone, caso você ache prudente ter um segundo número para ser contatado. Mesma forma de preenchimento do outro da outra ocasião. E ele vai passar por uma fase em que, uma parte aqui na sequência, ó, em que você vai falar sobre a sua profissão, seu título de estudos, o que é o seu nível de instrução. No caso aqui, essa pessoa de quem eu estou fazendo o cadastro, fiz o cadastro, é uma pessoa que tem nível universitário já completo, portanto eu coloquei aquele Laurea, que é o correto. Você vai ver. E a profissão também ele apresenta uma longa lista de profissões. Se você não estiver enquadrado em nenhuma delas, tem lá um item que é outras profissões que eu coloquei aqui também. Agora, importa bastante. Comune italiano di ultima residenza. Ou seja, de novo, você vai assinalar o mesmo comune que é o eleitorale que você preencheu antes. Ou seja, o comune em que foram transcritos as suas certidões suas, eu digo, de requerente, como requerente, as suas certidões de nascimento e de casamento, se casado ou casada você for. Já adiantando um pouquinho, o próximo item ali, ó, eventuais cidadanias estrangeiras, eventuali cittadinanze estere. Tem 3 ou 4 campos iguais aí, não precisa, você não deve preencher todos, a não ser que você tenha, além da nacionalidade brasileira e da italiana, uma terceira, uma quarta e assim por diante. Então preencha só a primeira delas aí, a cittadinanza estera, escolha Brasile, ok? As demais pode deixar, os demais campos iguais, cittadinanza estera, pode deixar em branco. Agora nós chegamos no momento crucial desse vídeo, que é aquele que faz dele o vídeo de atualização de todos os outros que eu fiz. Por quê? Porque surgiu uma novidade na virada de 2023 para 2024. Essa aqui foi a maior razão, essa questão aqui foi a maior razão. Esses itens aqui, que é a circunscrição consular. E aí vem o ano da sua primeira emigração, né? Ou seja, da sua saída da Itália e vinda aqui para o exterior. Esse é um item que o pessoal tem me perguntado muito. Outro item que o pessoal tem me perguntado muito é esse segundo aí, a data de transferência de residência na circunscrição, para a circunscrição consular, ou seja, a data que você chegou aqui no exterior, fora da Itália. A nação de proveniência, ou seja, o país de proveniência, e ali embaixo, vocês devem estar vendo ali na pontinha, o lugar de proveniência. Então, para matar todas as dúvidas a respeito disso, eu vou dizer o que eu transformei numa prática aqui para mim, para os meus clientes, para os meus familiares também. Já obtive aprovação dos consulados em ter colocado, felizmente, esta data, seguido essa lógica. Bom, o ano de primeira imigração, vocês vão colocar exatamente o ano em que vocês se encontram. Então, por exemplo, se você olhar aqui no canto direito da minha tela, tá lá que eu fiz esse registro aqui, eu fiz essa inscrição no dia 10 de março de 24, ok? Então, estamos no ano de 2024. Eu coloquei aqui 2024, tá? Ou seja, exatamente o mesmo ano em que você está preenchendo o seu requerimento. Coloca o mesmo ano em que você está preenchendo o seu requerimento. A data de transferência, que é o pulo do gato, hein? Aquela coisa do pulo do gato de sempre. Quando você se instalou aqui na sua circunscrição consular, no nosso caso hipotético aqui é o Rio de Janeiro, que vocês viram. Coloquem um dia antes do dia em que você está preenchendo o requerimento. Portanto, de novo, ali no meu reloginho do Windows vocês veem, está indicado 10 de 3 de 24. O que eu preenchi aqui? 9 de 3 de 24. Nação de proveniência, ou seja, país de proveniência. Então, coloca como país de proveniência Itália, como se você tivesse um dia morado na Itália. E o lugar de proveniência também, coloquem o comune. Então, você vai colocar nação de proveniência Itália e lugar de proveniência o comune, onde estão as suas certidões de nascimento e casamentos, casado você for ou casada você for. Bom, por que dessa opção de colocar que o ano da imigração é o mesmo em que eu estou preenchendo o cadastro? Por que, além disso, eu coloco como data completa o dia de ontem, digamos assim, o dia anterior àquele que eu estou preenchendo o cadastro? No meu exemplo aqui, eu preenchi o cadastro dia 10
e coloquei dia 9. Porque é o seguinte, o que diz a lei? E aí é o que importa, não é o que o mundo acha ou o que o mundo fala. O dever legal de você se inscrever no AIRE, ele existe muito antes dessa multa que foi imposta pela nova Legge di Bilancio em caso de atraso, que a Legge di Bilancio entrou em vigor agora no começo do ano de 2024. E o que sempre disse a lei? Que é um dever do cidadão italiano manter os seus dados de residência sempre atualizados perante a República. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que se esse italiano vier a residir no exterior, sair do território italiano, emigrar, portanto, ele deve, e uma vez que ele emigrar, a intenção dele é passar um período superior a 1 ano fora da Itália, em até 90 dias do momento que você chegar àquela circunscrição consular, você tem que fazer o seu requerimento de registro no AIRE. Por isso, eu coloco como ano de chegada, ou melhor, ano de imigração, o ano que nós estamos, ou seja, não deu mais de 1 ano, entendeu? E por isso que eu coloco o dia anterior àquele em que nós estamos fazendo o cadastro. Ou seja, você chegou num dia, que é o dia anterior, e no dia seguinte, você não esperou correr 90 dias, no primeiro dia de prazo dos 90, você já fez o seu requerimento de inscrição. Percebam o cuidado que a gente está tendo. Por quê? No dia seguinte ao que você chegou, você já foi prudente de fazer. Isso vai evitar com que um dia você venha a ser apenado, receba multas por conta disso. Vocês sabem que tem umas multas aí, conforme a nova Legge di Bilancio, que a cada ano de atraso, parece que é em torno de 1.000 euros, limitados a 5.000 euros, por vários anos de reincidência de não ter feito essa atualização cadastral. Próximo item, agora é a descrição de familiares. Ou melhor, a preparação para descrever os seus familiares. Nesse meu caso aqui, era uma pessoa sem filhos. Então nós não vamos ter os campos apropriados para descrever os dados dos filhos. Então você vai colocar lá cônjuge, como o primeiro item. As outras opções são companheiro, companheira, parte união civil, assim por diante, né? União estável, assim por diante. Nesse caso, era uma pessoa casada formalmente. Nesse caso de uma pessoa que não tem filhos, esse primeiro item aqui, figli che vivono nella stessa abitazione, ou seja, seriam filhos menores que vivem no mesmo imóvel que você requerente, tá? Os filhos menores de idade que vivem com você na mesma casa. Nesse meu caso aqui, eu estou colocando no primeiro campo 0, porque essa pessoa não tem filhos, ok? É casada, não é separada nem divorciada. Não tem filhos, então é 0 aqui e 0 aqui. Ok? Ele abre o campo, então. Lembre-se que no meu caso aqui, eu coloquei que ele não tem filhos, ele abriu só a parte da página referente a cônjuge, tá? Campo no qual vocês vão simplesmente colocar o nome, o sobrenome do cônjuge e o sexo masculino ou feminino, como vocês sabem. Ele está pedindo ali também, lá na pontinha, ali no cantinho, você vê que ele já, logo embaixo já está pedindo a data de nascimento desse cônjuge. E aí, ele vai perguntar a nacionalidade desse cônjuge, você vai colocar brasileiro, se ele ou ela for brasileiro ou brasileira. E esses dois campos aqui de eventual comune de última residência na Itália, a pessoa nunca morou na Itália, não tem por que preencher. E se nascidos no exterior, indicar o comune italiano onde foi transcrito o ato de nascimento. Também não há transcrição. Se o seu cônjuge não é italiano, não vai ter ato de transcrição dele em nenhum comune italiano. Então é deixar em branco e seguir. Ele coloca essa mensagem de sistema aqui e diz, verificar a exatidão dos dados que serão reportados no requerimento. Em caso de dados incompletos ou não corretos, pedir a atualização ao ofício consular. Então agora você vai prestar muita atenção nos dados que estão aqui reportados. É uma síntese de tudo que você colocou. E você vai confirmar logo lá embaixo. Então aí, alguns dados sintéticos, né? Lugar de nascimento, nação de nascimento. Essa tela é bastante importante. Foi bom que eu tenha colocado aqui essa pausa. Comune italiano de transcrição do ato de nascimento. É interessante porque lá atrás você preencheu esse comune. Você colocou o eleitoral,
você colocou de última residência. E logo em cima do de última residência, ou seja, o comune onde estão as suas transcrições de atos de nascimento, de casamento, existia uma observação que ali você deveria colocar. Por mais que você tenha colocado corretamente, isso acontece, é do sistema, é normal, tá? Quando chega aqui no resumo, esse dado está em branco, a comune italiana de transcrição do ato de nascimento. Aqui está em branco, mas no requerimento impresso ele aparece. Tá ok? Então não fiquem preocupados, vocês não têm que voltar atrás, vocês não esqueceram de preencher. Se seguiram minha orientação até aqui, vocês preencheram pelo menos 2 vezes, um onde estava como comune eleitoral e o outro como comune de última residência na Itália, que também valia como o comune onde está a sua transcrição. Então esse dado já foi salvo pelo sistema, não se desesperem. Vai ter lá os registros de endereço e telefone na sequência. Tá tudo lá sintetizado. Tudo reportado, aquela questão de você ter cidadania estrangeira, o ano de primeira imigração 2024, a data de transferência um dia antes do preenchimento e assim por diante. Todos os dados que você preencheu estão aí. Assim que eles baterem, vejam bem, em 2 momentos você vai ler e aceitar, ali, letto e accettato, e o presa visione. E depois de você clicar nos 2, você coloca em continuar. Dados foram modificados com sucesso, tá ali em verde. Tá? E ele coloca uma observação. Reparem que a data, como eu já disse, em que eu fiz esse registro aqui, né, esse cadastro, foi dia 10 de março de 24. Ele te dá um prazo para você juntar os anexos ao requerimento até 30 dias depois. Portanto, olha lá, 9/4 de 24. Perfeito? Então, você tem 29 até 30 dias para poder se organizar, juntar os documentos. Não vai fazer isso, né? Faz isso em 2 dias no máximo, para reunir a documentação, organizar ela, digitalizar ela como deve ser digitalizada. Rolando um pouquinho para baixo, você vai notar que apareceu aí essa mensagem. Foram inseridos corretamente todos os dados necessários à geração do módulo de inscrição no AIRE. Gerar e salvar o módulo de requerimento. Certo? O que você tem que fazer? Aqui no caso, bastante simples. Você deve clicar nessa tecla azul aí, nesse botão azul, e ele vai gerar um PDF. Vai cair lá na sua seção de downloads, na sua pasta de downloads do seu navegador. Do seu navegador não, minto, né? Do seu computador, né? Do seu sistema operacional. E a partir de agora, o que tem que ser feito? Simplesmente você tem que pegar esse módulo de riqueza que foi gerado em PDF, imprimi-lo, assiná-lo na última folha, no local apropriado onde está o seu nome, com a linha onde está o seu nome lá, tem uma linha e o seu nome. Em caso de pessoas casadas, também haverá um espaço para o cônjuge assinar, ok? Sempre lá geralmente esse módulo tem 2 folhas, tá? Na maioria dos casos. Mas está sempre lá na última das folhas, na última das páginas. E estando lá na última folha, assinem só lá. Não rubriquem as folhas anteriores. Essa coisa de rubricar a folha anterior é coisa aqui do Brasil. Na Itália isso não existe. Você só assina lá na última. Tá ok? Assinou. Digitalize o requerimento que foi impresso e assinado com as suas assinaturas, monte ele num PDF de menos de 1 mega, e ele é o primeiro documento que você terá que efetivamente fazer. Bom, aí e os demais documentos? Então, convém que você vá até a seção de AIRE, lá no site do seu consulado, e ali vai com certeza haver uma descrição precisa de tudo que aquele consulado exige para ir junto desse requerimento aqui, certo? Então, vou dar exemplos. Por exemplo, São Paulo é diferente do Rio de Janeiro, que é esse caso que eu fiz aqui. São Paulo, o que você precisa anexar? O primeiro anexo, que você vai fazer o upload, aqui nessa pagininha mesmo, rolando essa página aqui para baixo, vai ter lá os campinhos. Daqui a pouco eu solto uma tela que você vai ver que tem um campinho lá para você fazer o upload. Escolher dentro do seu computador o arquivo e fazer o upload. Primeiro o upload é do requerimento que você assinou, que você puxou daqui em PDF, imprimiu, assinou,
fez um novo PDF com ele assinado. Então, o primeiro documento, você tem que colocar o requerimento. O segundo documento, hoje em São Paulo, o que você tem que fazer? A prova de identidade. Então, eu já vou falar até uma família aqui que é com filhos, tá? Com filhos menores. Você vai precisar juntar o seu documento de identidade, o do seu cônjuge, os documentos de identidade dos seus filhos, ok? E por último, numa segunda folha, você consegue juntar tudo isso numa folha só, tá? Se você conseguir fazer um scanner bem caprichado, você coloca todas as carteirinhas de identidade aí, tudo junto numa folha. A segunda folha é o do seu comprovante de residência no seu nome, tá? Quais são os documentos aceitos? Atenção, para você e para o cônjuge que são maiores de idade. Você pode juntar cópia do seu RG e do RG do cônjuge, desde que esse RG tenha menos de 10 anos de emitido. Nossa, meu RG é velho, o Giber tem 11 anos. Não junte o RG. Coloque a sua CNH, sua carteira de motorista, dentro da validade. Aí não são os 10 anos, você tem que ver se ela está válida, se a sua carteira de motorista está dentro do prazo de validade. A mesma coisa do seu cônjuge. É uma coisa muito importante. Tem algumas carteiras de motorista que estão saindo agora com a digitalização da assinatura de vocês muito, muito borrada, vamos dizer assim, não está bem definida. E isso é um problema junto aos consulados. Então, se esse for o seu caso, o seu e do seu cônjuge, além da carteira de motorista de vocês dois, ou do RG de vocês dois, se a assinatura não estiver satisfatória, você vê que se ela for ampliada você não consegue identificar, pega o seu passaporte brasileiro, o passaporte brasileiro do cônjuge, onde a gente assina bastante, a assinatura é bem grande, ok? É uma assinatura manual, ela não é digitalizada, e além dos seus dois RGs, ou das suas duas CNHs, coloque os dois passaportes, para que as assinaturas estejam bem visíveis. Porque o operador do consulado, ele vai fiscalizar se você assinou o requerimento lá, o primeiro anexo, exatamente de acordo com o seu documento de identidade. Se tiver divergência de assinatura, o requerimento volta e ele é rejeitado, você tem que começar tudo do zero. E para quem tem filhos, né, fez o cadastro todo ali e tem filhos, também nessa mesma página você tem que acomodar os RGs dos seus filhos. Hoje você já tira RG de criança a hora que ela nasce. E aí tem um detalhe bastante interessante aí, tá? Crianças até 5 anos de idade, esses RGs têm que ser emitidos há no máximo 3 anos. Os RGs de criança, para a lei italiana, RG de criança, documento de identidade de criança, até 5 anos de idade, ela tem uma validade só de 3 anos, ok? Dos 5 anos de idade até os 17 anos de idade, esses RGs têm validade para a lei italiana de apenas 5 anos. Se você não se encontra, se esses documentos não se encontram nessas condições, para tudo por aí, vá até o poupa-tempo mais próximo de você, vá até o departamento de identificação do seu estado, ok? E tire um novo RG para criança ou para adolescente. É imprescindível. Se eles virem que a data desses RGs está, no caso de um menor de 5 anos de idade, maior do que 3 anos de emissão, eles não aceitam. No caso de um menor de 17 anos de idade, maior que 5 anos de emissão, eles não aceitam. A segunda página desse primeiro anexo é o comprovante de residência. Esse comprovante de residência deve estar obrigatoriamente no seu nome ou no nome do seu cônjuge, desde que você tenha a transcrição do seu casamento na Itália para ser juntada junto com esse comprovante de residência, ok? Outra coisa, essa conta não pode ter sido emitida há mais de 90 dias, ela tem que ser uma conta recente. E essa conta, problema também que às vezes eles não recebem, ela não pode estar zerada, não pode ter consumo zero, porque eles entendem que isso aí pode ser simulação de residência. Então tem que ter consumo em andamento, consumo certinho. Contas aceitas, varia, contas ou comprovantes de residência aceitos, varia de consulado para consulado. Tá? Em linhas gerais, os consulados aceitam muito bem faturas de energia elétrica, água, gás, telefone fixo, ou celular, alguns já estão aceitando celular, e fatura de TV a cabo ou de assinatura de internet, de sinal de internet, tá? Tem algumas variações de consulado para outros documentos aceitáveis. Vá à página do seu consulado e verifique quais os documentos que aquele consulado aceita. Se você levar um que eles não aceitam, já era.
E o terceiro anexo em São Paulo, hoje, coisa que eles não pediam antes, São Paulo pede que você forneça cópias, se você tiver em seu poder, das suas transcrições na Itália e das transcrições dos seus filhos, ou seja, da sua certidão de nascimento italiana, da sua certidão de casamento italiana, se você tiver filhos menores vivendo com você, das certidões de nascimento dos filhos menores. Aí o Rio, Giba, você está aqui com a tela do Rio. Então, o Rio é bem mais exigente que em São Paulo. Daí que eu falo para vocês da importância de ler as orientações do seu próprio consulado no site do seu... Não é aqui no Fastit, é lá no site do consulado, na seção que tiver a ver com o AIRE. Lá o consulado descreve o que ele exige de documentos. Então, no Rio de Janeiro, ele já tem espaço para 4 anexos. Ok? E quais são esses anexos? O primeiro é o requerimento. O segundo são os documentos de identidade sozinhos, sem o comprovante de residência. O terceiro é o comprovante de residência com as suas regras próprias lá do Rio de Janeiro para juntar, ok? Para escolher o comprovante de residência. E o quarto anexo, pasme, não são apenas as transcrições. Rio de Janeiro é muito exigente. Rio de Janeiro está pedindo as suas transcrições de nascimento e casamento na Itália. Se você tiver filhos menores e cadastrou aqui com você, as transcrições de nascimento deles, mais cópia da sentença em que foi reconhecida a sua cidadania italiana e dos seus parentes, certo? Essa cópia da sentença ela tem que ser, no mínimo, assinada digitalmente, se não mecanicamente, porque hoje eles já não assinam mais mecanicamente nos tribunais italianos, o processo é eletrônico, tem que ser assinada eletronicamente, com uma certificação de assinatura eletrônica digital, logo no cantinho direito das páginas da sentença. Observa se ela está assinada eletronicamente. E basta a sentença, Giba? Não. Para dificultar mais, o Rio de Janeiro está pedindo também a certidão de trânsito em julgado da sentença, ou seja, uma certidão de cartório da Justiça italiana, afirmando que daquela sentença já não cabe mais nenhuma apelação ou recurso, que ela se tornou definitiva. Em italiano, isso se chama passaggio in giudicato. Portanto, se você é do Rio, está providenciando aqui o seu cadastro no AIRE e você não tem a sentença, ou até tem ela, mas ela não está assinada digitalmente na lateral. E se, mesmo ela estando assinada digitalmente na lateral, você não tem a certidão de trânsito em julgado, entre em contato imediatamente com o seu advogado italiano e peça esses 2 documentos. Isso aqui está logo na sequência, depois daquele botão azul em que você gerou o requerimento que eu acabei de te mostrar. Então, aqui vem bonitinho, ó, anexar, ele sempre coloca como primeiro, anexar o formulário de requerimento, o módulo de richiesta AIRE, ou seja, primeiro é o requerimento. Você vai clicar aqui e vai achar lá no seu computador onde está esse documento digitalizado por você depois de assinado. Coloca ele aqui dentro dessa caixa, escolhe por ele, dentro do seu computador, clicou aqui, você escolhe lá no computador e você coloca para carregar o documento, fazer o upload do documento. Na sequência, ele vai colocar anexar identidade. E aí aqui, para São Paulo, por exemplo, vai ser aquele arquivo que você vai criar com as identidades e o comprovante de residência. Carrega de novo. Depois, vem aqui para você carregar o comprovante de endereço. No caso de São Paulo, o comprovante de endereço você já colocou lá no segundo anexo. No terceiro, você vai colocar suas transcrições. No caso do Rio, aí sim, né, no primeiro requerimento, o segundo anexo vão ser as identidades, o terceiro, o seu comprovante de residência, e o quarto, aquele pacote de sentença, mais certidão de trânsito julgado, mais as transcrições feitas na Itália do seu nascimento, do seu casamento. Então, ele vem uma lista aqui daquilo que você anexou. Então, eu tirei o nome da pessoa aqui para proteger, mas o primeiro aqui foi um caso de São Paulo. Então, eu coloquei o nome da pessoa que eu coloquei aqui, requisição AIRE assinada. Ó. Pode observar, o limite está dentro do limite de 1 megabyte, tem 599 kbytes, está dentro. Entendeu? Aqui eu coloquei apenas a identidade e o comprovante de residência, tá? Nesse caso aqui, porque é São Paulo. Aqui ele vem descrito como documento. Está dentro do limite, ó, 786 kbytes, tá? Antes de 1 mega. E aqui, embora esteja escrito boleta de energia, né? Boleta de energia, na verdade, eu coloquei aqui foi para São Paulo, eu coloquei as transcrições de nascimento
e de casamento do requerente e de nascimento dos filhos. Tá tudo satisfatório aqui? Você fez o que tinha que fazer? Você vai clicar em Inviare la richiesta. Gente, eu encerro por aqui mais esse vídeo. Agradeço a atenção de vocês. Peço o seu like, deixa aí, senta o dedo no like e inscreva-se no canal. Comente para o algoritmo entender que meu vídeo é relevante e entregar ele para mais pessoas. Se possível, também compartilhe o vídeo para quem tem o mesmo tipo de interesse que você nos nossos temas aqui tratados. In italiano, un caldo saluto e ci vediamo nel prossimo vídeo. Ok? Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!